A paz do Senhor a todos aí que estão do outro lado da linha que estão me ouvindo, aos amigos aí que estão ao vivo, meus irmãos aí de Caldas Novas, Paragominas, aqui de Luiz Eduardo Magalhães. E eu estou nesse momento aqui nessa tarde meditando aqui na palavra de Deus e lembrei do privilégio, o grande privilégio que é de servir a Deus. Deus tem dons e talentos a entregar àqueles que o buscam e àqueles a quem ele deseja fazer, a quem deseja abençoar. Tempos e tempos. Os tempos, as coisas mudam. Muda a cultura, muda a forma de se viver, a forma de comportamento, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Em cada tempo, em cada cultura, as pessoas levam em conta e valorizam, tem alguns valores diferentes. Há valores diferentes em cada cultura. E Deus é o mesmo. A Bíblia nos conta que lá no início, no princípio de tudo, no livro do Gênesis, os homens estimavam muito, valorizavam muito em ser aquela pessoa que abriu a madre, que ser o primeiro, e receber do pai os dotes, e receber do pai os privilégios. E aí, a Bíblia nos revela que Deus, ele tem graça, ele tem poder, e ele entrega a qualquer um. Deus, muitas vezes ele se apresenta como pai, se apresenta como esposo, se apresenta como Senhor. Ele é Deus, ele é Senhor. E a Bíblia nos conta no livro de Gênesis, no capítulo 25 e versículo 28, diz assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de gosto, mas Rebeca amava a Jacó, e Deus amava os dois. Você vê aqui uma família dividida, no qual o pai amava Saul, por ser caçador, e a mãe amava Jacó, porque Jacó tinha mais uma participação no lar. E Deus amava os dois. E nesse tempo, aqui de Isaac, Rebeca, no qual havia um valor estimado para o filho que abrisse a madre, Deus, ele na sua infinita misericórdia, ele ama muito aquele que busca, aquele que vai atrás, aquele que está no lugar da bênção, aquele que está orando, aquele que quer se aproximar de Deus. Deus, ele não tem filhos privilegiados. Ele tem filhos abençoados que o buscam. Mas há um termo na Bíblia chamado graça. Graça é uma palavra que significa que Deus, ele entrega de graça a quem quer. E nesse tempo de graça, Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Só um minutinho, meus queridos. Já vão voltar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nesse tempo de graça, no qual o Senhor privilegia aquele que quer, porque ele é Deus, e no tempo que vivia esta família, muitos buscavam. Mas Deus, ele na sua infinita graça, ele decidiu entregar para Esaú a bênção de abrir a madre, de ser o primeiro. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele decidiu entregar para Saul. Alguém poderia questionar por que Saul? Porque Saul tem que receber. E Deus podia responder. Ele entrega a quem quer, ele faz quem quer. Muitas vezes não tem como questionar Deus, porque uns é mais abençoado, outro não é. Às vezes Deus te abençoa alguém mais do que você, esperando uma resposta chamada gratidão. Chamado-se gratidão. E no caso, por obra e graça, decisão própria sua, ele decidiu entregar para Esaú o direito de ser o primeiro.
Mas Jacó buscava. Mas Jacó insistia. Mas Jacó queria estar perto de Deus. Jacó queria receber a bênção de Deus. E aí a Bíblia nos conta que houve um dia em que Jacó, no seu lugar de sempre, na sua profissão, o costume de fazer a comida, de preparar a refeição, estava no lugar certo, na hora certa. E Esaú estava no campo, caçando, mas nesse dia Saul não foi bem sucedido. O campeão Saul não foi bem sucedido. E Saul, voltando do campo, disse a Jacó: Jacó, me dá uma parte dessa refeição que você faz. E Jacó não perdeu tempo. Jacó aproveitou a oportunidade. Jacó aproveitou o momento. Deus te dá a oportunidade, Deus te dá o momento e espera a tua resposta. Você não pode ficar parado. Você tem que aproveitar o momento de Deus na tua vida. E esse era o diferencial entre Jacó e Esaú. E quando Saul pediu a Jacó que desse parte da refeição, Jacó não perdeu tempo. E disse: eu te entrego sim, mas só que se você me dá o direito legítimo de primogenitura. Ora, Jacó, Esaú, como não estimava a bênção recebida de graça, a bênção recebida sem esforço, ele automaticamente, no mesmo momento, ele aceitou a proposta e entregou a Jacó aquilo que Deus tinha entregado a ele com todo carinho, que Deus tinha entregado a ele de graça, e ele não tinha feito nenhum esforço, mas Deus, o Deus que nós servimos, se ama uma atitude na vida de um crente, na vida de um ser humano, é uma palavra chamada gratidão. Por a graça e pela bênção recebida. Nós estamos no mundo e nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha. E a Bíblia nos conta que existem duas atitudes de pecado. Uma atitude de pecado, muitas vezes, é involuntária, que cometemos, às vezes, sem vigiar. Mas se comete pecado sem vigiar e permanece no pecado, a Bíblia chama de iniquidade. Aí está a diferença entre pecado e iniquidade. O crente pode até por um momento pecar. Jesus certa vez disse assim: quem me acusa de pecado? Ninguém poderia acusar ele. Ninguém podia acusar Jesus de pecado. Às vezes pode até acusar o crente de pecado. Você pode até ser acusado de pecado. Mas uma coisa você não pode ser acusado: é de iniquidade. Porque iniquidade significa aquele que peca, que acostuma com o pecado. É o costume com o pecado. É o pecado continuado. É o pecado perene. É o pecado que permanece. Mas o pecado que é devido a uma falta de vigilância, dessa vez o crente cai e se arrepende. Mas para iniquidade, ela não tem perdão, porque é o costume e é continuado com a iniquidade. Crente não pode ser iníquo. O diabo que é iníquo. O Esaú era iníquo. Esaú era devasso. Ele não amava a bênção. Ele não era grato. Ele recebeu de graça e não amava essa bênção. E a Bíblia nos conta que ele, sem perca de tempo, entregou para Jacó aquilo que tinha recebido de Deus, de maneira especial. Deus abençoe vocês, meus irmãos, que estão aí, Paragominas, Paraupebas, estão vendo aqui a irmã Maria Barroso, Caldas Novas, aqui de Luiz Eduardo, a Sailândia. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Aí, meus queridos, a Bíblia conta que ele entregou, ele era um níquel. A Bíblia nos conta no capítulo 12, versículo 16 de Hebreu, que ninguém seja devasso ou profano. Devasso, quem vive uma vida dissoluta, aquele que não se importa com as consequências, que é o verdadeiro inconsequente. O crente que vigia, quando peca, ele se preocupa com as consequências. O crente
Tem pessoas que dizem, não estou nem aí, que falam de mim. Não me importo. Isso não combina com quem tem compromisso com Deus. Porque quem tem compromisso com Deus tem que procurar boa fama. O contrário da boa fama, a Bíblia chama de infâmia. O crente, ele não pode ser um infame. O crente, ele tem que buscar ser de boa fama. Capítulo 4, versículo 18, se não me falha a memória, de Filipenses, diz assim, capítulo 4, versículo 8, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é bom de boa fama, nisto pensai. Esaú, que é o contrário de qualquer crente, ele entregou a benção pelo direito de primogenitura. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que, no livro de Eclesiastes, a Bíblia diz que não existe nada de novo nessa terra. Tem pessoas que veem algo novo e digam assim, se surpreende. Tudo, a Bíblia, a história, ela parece um círculo, começa num ponto e volta no mesmo ponto, porque o mundo é um círculo. Se você observar, lá no Gênesis, no início, começou um homem marcado, chamado Caim. Filho do pecado, foi marcado por Deus. E no final dos tempos, quando o mundo dá uma volta de 360 graus, vai voltar para o mesmo ponto com o homem marcado pelo anticristo. O sinal 666. Então, tudo, não há nada de novo. Tem pessoas que às vezes se surpreendem até com o que está acontecendo hoje na internet. Aprenderam um tal de hashtag alguma coisa. E pensa que isso é novo. Se você ler aqui onde eu li, está... Gênesis 26, 30, e disse Saul a Jacó, deixa-me em pé comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Quando ele pediu o guisado vermelho, ele recebeu uma cunha, um apelido, um hashtag, como queira falar, de Edom. Foi o pai dos edomitas. Você poderia colocar na internet hashtag Edom, que todo mundo ia lembrar de Esaú. Ele, o Esaú, que recebeu essa cunha. E aí, meus amados irmãos, como eu disse, os irmãos não há nada de novo. E Jacó aproveitou do momento do instante que Deus o havia colocado. E trocou com o profano, com o devasso, com o que não vigiava do Esaú, o prato de lentilha vermelho, parecido com feijão ou outra coisa parecida, ele trocou pela bênção. Você tem privilégio. Você tem direito, você tem de Deus o direito de morar no céu. Você foi chamado de Deus ainda que você não conhecia o Senhor. Quando eu leio Isaías capítulo 45, a chamada de Ciro, Deus fala para Ciro, ainda que tu não me conhece, mas eu sou Deus, tu não me conhece, mas eu sou Deus. Eu vou quebrar os ferrolhos de bronze, eu vou quebrar as portas de ferro, e vou te dar os tesouros escondidos, eu vou entregar a Babilônia na tua mão. Às vezes eu fico pensando, Deus, tanto privilégio para um homem que tu não conhece, Ciro da Pérsia. Aí depois eu penso e observo que nós também, que Deus nos deu o privilégio antes que nós o conhecêssemos. Deus nos deu o privilégio. E esse privilégio que Deus nos deu foi o direito à salvação. Portanto, não troca por um momento de prazer. Portanto, não troca por um momento de lentilha. Você pensa que está com fome. Você não está com fome. Você pensa que você está precisando de prazer momentâneo. Você não precisa de prazer momentâneo. Você precisa de algo que permanece. Até hoje os crentes do passado diziam da seguinte forma, que o crente ele não podia ser vaidoso e não sabia o que era vaidade, porque se relacionava muito vaidade a maneira de se vestir, a usos e costumes. Mas a Bíblia nos mostra que vaidade são coisas efêmeras, coisa que se ama aqui e agora, coisa que se quer agora, que é o prazer momentâneo. E o crente não pode pensar nessas coisas do aqui agora. Tem que pensar nas coisas que permanecem, nas coisas que continuam. Nós temos que ser um Jacó, porque quando você ser um Jacó, a Bíblia te promete que vai te dar um novo nome. E esse nome vai estar no céu, escrito no céu, quando você chega lá. Que você, meu irmão, Deus te abençoe. Isso aí vem na minha cabeça agora fazer esse meu vídeo. Estou fazendo agora, Deus abençoe. Irmã Ivaneide Nunes da Silveira.
Muito saudade de vocês aí em Paragominas. Laila Oliveira, eu acredito em Goiânia. Laila, Marisete, Ana Paula, todos vocês e muitas pessoas aqui que estão entrando ao vivo. E Deus abençoe vocês todos, viu? Saudade de todos vocês. Estamos aqui no estado da Bahia. Aqui nós estamos vendo a bênção de Deus aqui nesse lugar. Deus está nos abençoando aqui, graças a Deus. E Deus abençoa a todos. Fica na paz do Senhor. Nós estamos aqui, estamos juntos para aprender a palavra de Deus. Há muito o que aprender. E em nome de Jesus, o nome do Senhor vai ser e continua sendo glorificado. Isso aqui não foi nada preparado, não preparei nenhum sermão, foi de repente abrir a Bíblia aqui, lembrei da palavra. Então, portanto, Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir e fica na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.